Eu preciso te falar algo da parte de Deus. Para, respira e escuta. Porque talvez você esteja exatamente onde Elias estava, debaixo de uma árvore, exausto, sem forças, com vontade de desistir de tudo. Talvez você tenha feito coisas grandes para Deus e mesmo assim chegou num ponto onde pediu para morrer. E o Pai me mandou te dizer hoje: filho, filha, Deus não te abandonou na tua caverna. Ele sabe do teu cansaço. Ele sabe que você lutou. Ele sabe que você fez fogo cair do céu. E mesmo assim chegou no fundo do poço. Ele sabe que você está escondido, que você está com medo, que você está convicto de que é o único que sobrou. E ainda assim Ele não mandou um anjo com repreensão, mandou um anjo com comida. Porque o Deus que faz fogo cair do céu também sabe fazer uma brisa suave. E é nessa brisa que Ele fala contigo hoje. Deixa eu te contar a história de Elias de um jeito que talvez você nunca tenha ouvido. Elias era um homem de fogo, não era um homem comum. Era alguém que orou e a chuva parou por 3 anos e meio, que desafiou sozinho 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, que orou e fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício encharcado de água, as pedras, o pó e até a água que estava no fosso ao redor do altar. 450 contra 1, e ele venceu. Esse era Elias. E foi esse mesmo Elias que dias depois fugiu para o deserto, se deitou debaixo de uma árvore e disse: Senhor, já basta, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Pensa nisso por um momento. O homem que fez fogo cair do céu pediu para morrer. O homem que enfrentou sozinho um exército de falsos profetas fugiu com medo de uma única mulher chamada Jezabel. O homem mais ungido da sua geração chegou ao fundo do poço e achou que tinha terminado. E sabe o que isso me diz sobre você hoje? Que o fato de você estar exausto não significa que você é fraco. Que o fato de você querer desistir não significa que Deus terminou com você. Que o fato de você estar na caverna não significa que a unção foi embora. Significa que você é humano, e Deus sabe disso. Porque quando Elias se deitou exausto no deserto, Deus não mandou uma palavra de repreensão, não mandou um sermão sobre gratidão, não mandou uma lista de tudo que Elias tinha recebido, e ainda assim estava reclamando. Deus mandou um anjo, e o anjo tocou nele e disse: levanta e come. Não disse: levanta e ora. Não disse: levanta e lê a palavra. Não disse: levanta e para de reclamar. Disse: levanta e come, porque a jornada é longa demais para ti. E havia um pão assado sobre brasas e um jarro de água. O deserto, no fundo do poço, no momento mais escuro da vida do profeta mais poderoso da sua geração, Deus fez pão. Isso me diz algo sobre o coração de Deus que nenhuma teologia consegue capturar completamente. Deus se importa com o teu corpo. Deus se importa com o teu cansaço. Deus se importa com o fato de que você não dormiu, não comeu, não descansou, que você está no limite. Ele não chega com exigências,
Quando você está no chão, Ele chega com pão. E então Elias comeu e bebeu e se deitou outra vez. E o anjo voltou uma segunda vez e tocou nele e disse: levanta e come, porque a jornada é longa demais para ti. Duas vezes Deus veio, duas vezes alimentou, duas vezes tocou, duas vezes. Porque às vezes uma vez não é suficiente. Às vezes você precisa que Deus venha de novo, que Ele toque de novo, que Ele repita a palavra de novo. Não porque você é incrédulo, mas porque você está tão exausto que uma vez não deu conta do tamanho do teu cansaço. E Deus sabe disso. E Deus não desiste. Depois da primeira vez, e com a força daquele pão, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, com a força de um pão que um anjo assou no deserto. Ele caminhou 40 dias. Isso é o que a provisão de Deus faz. Não te dá apenas o suficiente para o dia de hoje, te dá força sobrenatural para uma jornada que você nem sabe que está pela frente. E quando Elias chegou ao monte, ele entrou numa caverna e ficou lá. E a palavra do Senhor veio até ele e disse: que fazes aqui, Elias? Não foi uma repreensão, foi uma pergunta. E Elias respondeu com toda a dor que estava carregando: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, mas os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e procuram tirar a minha vida. Só eu fiquei. Quantas vezes você já disse isso? Não com as palavras, mas com o coração. Só eu estou lutando, só eu ainda me corto, só eu ainda estou tentando. Então veio um vento forte e impetuoso que fazia rachar as pedras. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada, uma brisa suave e um sussurro. E foi ali que Deus estava. Deixa eu falar com você sobre isso por um momento. Você passou a vida esperando que Deus falasse no trovão, no milagre espetacular, na confirmação óbvia e impossível de ignorar. E quando o trovão não veio, você achou que Deus estava calado. Mas Deus estava na brisa, estava no pensamento gentil que veio enquanto você tomava banho, estava na palavra que um desconhecido disse sem saber que era exatamente o que você precisava ouvir. Estava na paz inexplicável que desceu quando você estava no limite e achou que ia desmoronar. Deus não está sempre no espetáculo. Às vezes Ele está no sussurro, e para ouvir o sussurro você precisa de silêncio, precisa parar, precisa sair do barulho da caverna e ficar parado diante do Senhor. E é isso que Ele está te convidando a fazer agora: parar, respirar e ouvir a brisa. E então Deus fez algo que talvez seja a parte mais importante de toda essa história. Depois de toda aquela demonstração, depois da brisa suave, depois de ouvir Elias repetir a mesma queixa pela segunda vez, Deus não disse: tudo bem, pode descansar, você já fez o suficiente. Ele
ele disse: volta pelo mesmo caminho, tens trabalho a fazer, vai ungir Hazael rei sobre a Síria, vai ungir Jeú rei sobre Israel, vai ungir Eliseu para ser profeta no teu lugar. A crise de Elias não foi o fim da missão de Elias, foi uma pausa na missão de Elias. E isso é o que eu preciso que você entenda hoje, com todo o seu coração. O fato de você estar na caverna agora não significa que a missão acabou. Significa que você está na pausa antes do próximo capítulo. E o próximo capítulo pode ser o mais poderoso que você já viveu. Elias entrou na caverna achando que tinha terminado, e saiu da caverna para ungir reis e chamar o seu sucessor. Saiu para o capítulo mais significativo da sua história, e no final foi arrebatado em carro de fogo. Não morreu debaixo da árvore como tinha pedido, foi arrebatado em glória. O que você pediu que terminasse vai terminar em glória. E tem mais uma coisa que Deus disse a Elias, que precisa chegar ao teu coração agora. Quando Elias disse pela segunda vez: só eu fiquei, Deus respondeu: ainda reservei para mim 7.000 em Israel que não dobraram o joelho a Baal. 7.000 Elias não estava vendo. Esses 7.000 da perspectiva na caverna, do desânimo, do esgotamento, a realidade parecia ser: só eu fiquei. Mas a perspectiva de Deus do alto era completamente diferente. Havia 7.000 que Elias não sabia que existiam. E eu profetizo sobre a tua vida agora. Há coisas que Deus está fazendo que você não está vendo. Há pessoas que Deus está movendo que você não conhece. Há portas que Deus está abrindo em lugares que você nem está olhando. Há um exército inteiro que você não está vendo, porque está olhando só para o teu cansaço. A tua perspectiva da caverna não é a perspectiva de Deus da eternidade. Para de tirar conclusões sobre o teu futuro a partir do teu esgotamento presente. Deus está trabalhando. Então hoje eu te faço um convite simples. Não um convite para fingir que está bem. Não para sorrir quando está chorando. Não para performar fé quando está no limite. Um convite para comer o pão que o anjo assou para você, para receber o que Deus está estendendo agora mesmo. A palavra que chegou até você hoje não foi por acaso. O anjo tocou em você hoje. O pão está na tua frente. A brisa suave está soprando. E Deus está dizendo o mesmo que disse a Elias: levanta e come, porque a jornada é longa demais para ti. E eu já preparei tudo o que você precisa para ela. Você não terminou. Sua missão não acabou. Sua unção não foi embora. Você está em pausa. E a pausa vai acabar. E o que vem depois da pausa vai ser maior do que o que veio antes. Levanta, filho. Levanta, filha. O anjo tocou em você. O pão está servido. A brisa já começou a soprar. E a jornada mais gloriosa da tua vida ainda está pela frente. Vamos orar. Pai, eu venho agora do fundo da minha caverna. Eu confesso que estou cansado. Confesso que quis desistir. Confesso que houve momentos
momentos em que pedi para que terminasse. Confesso que olhei ao redor e achei que tinha sobrado só eu. Mas hoje eu recebo o pão que o teu anjo assou para mim. Recebo a força sobrenatural que ultrapassa o meu entendimento. Recebo a brisa suave que traz a tua voz ao meu coração exausto. E eu escolho acreditar que a minha caverna não é o fim da minha história, que tu ainda tens missão para mim, que há 7.000 que eu não estou vendo, que o meu próximo capítulo é mais poderoso.